da faculdade que eu comecei a perceber que eu gostava de consultoria, que eu gostava de mídia, que eu gostava de entender sobre empresa e sobre empreender. E foi nesse momento que a gente estava fazendo ali um projeto, que era inclusive para a empresa de mídia do Pedro, e a gente desenhou ali todo um projeto de redes sociais, de posicionamento de marca, e foi onde eu comecei minha trajetória. Então é muito legal estar aqui hoje numa empresa de mídia, numa empresa que faz webinar, assim como a empresa que eu tive minha primeira oportunidade de trabalho, hoje como palestrante, né? Então, aos poucos a gente vai passando o tempo, conquistando e vendo onde a gente chegou, para estar aqui hoje como palestrante, como CEO da Tech Rocket. E é muito legal ver como a gente evolui, passa o tempo e passa a empreender e está ao lado de grandes líderes como vocês que estão aqui hoje, né? Hoje, além de CEO da Tech Rocket, que é uma empresa nova de 6 meses, que faz agente de IA, automações, integrações para geração de receita, a Revenue Ops, né? Tenho grandes parceiros aqui como a Chatvolt, grandes clientes que estão aqui com a gente também, mas também sou consultor e sócio da Sales Rocket, né? Eu vim um pouco aqui para falar de cultura, porque isso para mim sempre foi algo muito forte. Foi algo que eu sempre acreditei que era a partir do exemplo que eu dava e do exemplo que as pessoas me davam que a gente poderia alcançar algumas coisas, né? Então, logo depois desse trabalho que eu fiz na Infoservice, eu tive a oportunidade de entrar num estágio e absorvi uma grande cultura, coloquei isso para mim na minha vida e tive a oportunidade de virar sócio daquela empresa, né? Então, foi a cultura que me levou até lá. Infelizmente, ao longo do tempo, como a gente foi empreendendo, testando, a empresa acabou vindo fechar as portas e, por coincidência, o Henrico, meu outro grande amigo, me deu uma oportunidade de tocar algum projeto de consultoria. Com isso, estou aqui hoje como sócio da Sales Rocket e também como CEO da Tech Rocket, que é uma empresa focada em geração de receita a partir de inteligência artificial. Tá? Então, bom, como não falar de cultura, trazendo a grande e famosa frase do Peter Drucker, que é o pai da administração, considerado por muitos, né, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Muitos conhecem essa frase, muitos citam essa frase, mas às vezes não param para pensar o que devora a sua cultura. A gente sabe que um grande plano, uma grande estratégia sem cultura não vai para frente, porque nem sempre os seus colaboradores, as pessoas que você lidera, vão ter o mesmo impacto e o mesmo esforço para atingir aquele objetivo. Mas o que atrapalha a cultura? O que impede que seu time execute tanto quanto você? Poucas pessoas falam disso. Eu vou trazer um pouco dessa realidade aqui para vocês hoje e tentar sair um pouco do usual, para trazer exemplos práticos e também citações e referências que eu gosto para trazer um pouco a nossa realidade. Tá? Então, a cultura ela começa com uma escada de postura. E eu gosto de trazer essa escada de postura porque muitas vezes a gente quer criar uma cultura, a gente coloca ali frases, coloca palavras na parede, mas aquilo não se torna realidade. Porque a nossa postura não está realmente entregando aquilo que a gente escreve no nosso código de cultura e imprime e põe na parede. Porque muitas vezes nós, ou nosso time, reclama, justifica. E aí sim passam a questionar. Mas quantos de vocês, quantos do time de vocês são cativados, incentivados a agir, a propor? E quando a gente olha isso de forma geral, a gente começa a absorver e entender a cultura que a gente tem na nossa empresa. Que não é aquela que a gente escreveu no livro, não é aquela que está na parede, não é aquela que está dentro do nosso código. Mas é aquilo que acontece quando a gente não está lá, é aquilo que acontece quando os problemas venham a acontecer, ou até quando o sucesso venha a ser alcançado. E aqui eu trago um exemplo, né, da natureza, que é muito comum a gente ver no National Geographic ou enfim algum programa de televisão, que tem um predador e uma presa. Mas por que trazer isso no exemplo de cultura? Por que eu posso trazer isso aqui para a nossa realidade? Porque quando a gente olha isso de outra perspectiva, a gente consegue ver um desafio de realmente um animal tentando conseguir alimento, e um outro que está em ameaça. E como que a gente traz isso para a nossa realidade? Né? Quando a gente tem um desafio, a gente entende que a gente precisa de recursos para atingir aquele desafio. Só que se a gente tem menos recurso que a nossa demanda, a gente passa a ter uma ameaça. Uma ameaça de perder um emprego, uma ameaça de falir uma empresa que a gente gastou energia, tempo que a gente podia estar com a nossa família para construir, tudo ir por água abaixo. Então,
Se a gente não tem aquilo, passa a ser uma grande ameaça. Mas se a gente consegue trazer mais recursos para superar aquela demanda, a gente passa a ter um desafio que ele é alcançável. E quando a gente fala de recurso, a gente costuma pensar mais em financeiro. E a gente sabe que não é toda empresa, na realidade a grande maioria das empresas não tem simplesmente recurso financeiro para conseguir atingir tudo que a gente gostaria. O cenário nem sempre é o melhor possível para a gente atingir aquilo que a gente quer, mas tem outros tipos de recursos que a gente pode trabalhar. Reduzir a demanda, reduzir o desafio, não costuma ser uma opção. Mas como que a gente pode trabalhar para aumentar os recursos que a gente tem na mão, além do financeiro? E não sei se vocês já pararam para pensar, no mínimo, 1/3 do nosso tempo é gasto num trabalho. Para nós, líderes, donos de empresa, talvez mais, metade. E é o tempo que a gente deixa de estar com a nossa família, é o tempo que a gente gasta da nossa vida para construir alguma coisa, sem garantia nenhuma de ter aquilo um dia, de ter aquilo alcançado, né? E por que não falar de tempo? Se eu não tenho tempo, se eu não sei distribuir o meu tempo, como é que eu vou ter cultura? Como é que eu vou criar uma rotina? Como é que eu vou garantir que meu time tenha a possibilidade de fazer aquilo que eu preciso? Se eu não tenho tempo, eu não tenho nada. Quantas vezes vocês se viram com uma agenda completamente ocupada e se sentiram produtivos? Será que isso é produtividade? Ou será que isso realmente vocês só estão ocupados? Será que você está apagando incêndio? Ou será que você está construindo algo de longo prazo? A cultura que você constrói é aquela que você trabalha no dia a dia. Não só aquilo que está dentro da sua expectativa que o seu time faça, mas daquilo como que você gere diariamente o seu maior recurso, que é o tempo. E bom, vão vir muitos gurus por aí, vocês devem conhecer vários, falando, não, o segredo da gestão de tempo é tomar um banho de gelo todo dia. O segredo da gestão de tempo é você meditar 2 vezes por dia e garantir que você consiga ser a pessoa mais eficiente do mundo. O segredo da gestão de tempo é você acordar às 4 da manhã e entrar no clube das 4 da manhã. O segredo da gestão de tempo é você acordar para rezar o rosário às 4 da manhã. Não, mas o segredo, como o nosso próprio Alex conhece, é ter uma IA que vai fazer tudo por você, que vai agendar reunião, que vai responder o teu cliente, que vai resolver todos os teus problemas. Mas não é assim, né? Não tem fórmula mágica. A gente busca um hack para fazer alguma coisa, mas na realidade, tempo é sobre fazer conta. E eu trago aqui um exemplo, uma foto de uma indústria. Quando a gente fala de recursos de indústria, acaba sendo um pouco mais palpável. Porque se eu tenho a indústria Del Valle e eu produzo suco, eu quero aumentar minha capacidade de produção de suco, eu não vou só comprar mais frutas. A gente sabe que não é assim. Eu tenho a capacidade de produção das minhas máquinas, eu tenho a capacidade de produção do meu time, eu tenho o insumo para produzir minhas embalagens, e aí eu preciso entender qual que é a minha restrição. A teoria das restrições, ela traz isso para a gente. Ela fala que não adianta você aumentar todos os seus recursos se a sua maior restrição não for aumentada, sua capacidade produtiva nunca vai aumentar. E sua cultura nunca vai ser alavancada se o seu maior recurso está em falta, que é o tempo. Por isso que a gente precisa aprender a fazer conta. E por que eu trago isso para cultura? O que tempo tem a ver com cultura? Cara, se você não tem tempo para fazer o one-on-one com o seu time, se você não tem tempo para fazer a rotina, se você não tem tempo para conseguir garantir os rituais culturais dentro da tua companhia, como que você garante que vai ter cultura no dia a dia? Como que você garante que você vai entrar de férias e seu time vai entregar no mesmo nível durante a tua ausência? Se você não tem gestão de tempo, você não tem nada. Você acaba sendo um escravo das circunstâncias. Tudo que acontece te impacta. Todo problema atrapalha a sua performance. Toda conquista desvia o foco do teu time e emociona ali antes da hora. Tudo passa a ser uma circunstância e você passa a ser escravo delas. E aí eu trago aqui um grande outro exemplo, que é a matriz de Eisenhower, né? Muitas pessoas a conhecem, eu gosto muito de falar sobre ela, mas às vezes ela tem uma pegadinha que as pessoas não entendem, né? A gente ali costuma falar, foca no que é mais importante e mais urgente, faça agora. Mas, cara, isso é o furacão do dia a dia, isso é apagar incêndio. Se você está focado aqui, você não tem estratégia, você não tem como garantir a cultura do teu time. Você precisa entender que o ouro, ele está naquilo que é importante, mas não é urgente. É aquilo que vai te alavancar e te levar para outro patamar.
É que eu trago uma brincadeira, né, que, pô, eu tenho tempo, como é que eu distorço esse tempo? Será que o tempo cronológico é igual para todo mundo? Eu preciso de 5 anos para construir uma companhia de X milhões? A gente sabe que não é bem assim. Então, como que a gente distorce isso? A teoria da relatividade fala que a gente consegue distorcer o tempo de acordo com a velocidade e a gravidade. E se a gente tiver energia e intensidade, a gente consegue distorcer o tempo para alcançar coisas e feitos que muitas vezes as pessoas achavam que a gente tinha que ter 10, 5, 20, 30 anos para alcançar. Então, só assim a gente consegue fazer com que o tempo cronológico seja quebrado em uma diferente perspectiva, né? E dentro disso a gente sabe que alta performance é encontrar conforto no desconforto. Porque eu já fui iludido por isso aqui, que é a pirâmide de Maslow, que acaba sendo algo que me marcou muito. Eu tive depressão quando eu mudei para São Paulo, porque eu abri mão de tudo para tentar atingir um objetivo, que era a realização pessoal. Eu estava numa aula de psicologia do trabalho, já na faculdade, eu falei, cara, é isso. Descobri o segredo da vida. Agora eu vou ter tudo, vou equilibrar tudo e vou alcançar meus objetivos. Tá certo. Eu caí nessa ilusão. Porque eu passava mais tempo tentando equilibrar tudo e no final isso me estressava e me impedia de alcançar meus objetivos. Eu passei a entender que o meu equilíbrio tem que ser fluido. Tem momentos que a minha saúde não vai estar em primeiro lugar, mas eu tenho que encontrar picos e vales de intensidade de trabalho, de saúde, para eu garantir que eu consiga performar e que meu time junto comigo tenha uma cultura de alta performance no longo prazo. Porque não basta eu tentar executar e a partir disso não ter consistência e constância ao longo do tempo. Se isso não se permanece, se eu tenho um grande pico de intensidade num pequeno tempo, eu não vou garantir que eu atinja meu objetivo, né? Então aqui a gente tem uma escala, né, que fala do estresse em relação à performance, e aqui no alto a gente tem a melhor performance possível, que consequentemente é um alto nível de estresse. Mas se a gente passa isso, a gente vem a ter burnout. Ou seja, se eu tenho burnout, todos os outros objetivos e todas as minhas perspectivas da minha vida passam a ser desperdiçadas porque eu estou mal e não consigo mais lidar com nada, né? Então, nada mais que uma boa dose de estresse remediada e também equilibrada com outras coisas da vida. Tá? E aqui, por fim, eu trago o próprio César Cielo, né? Todos aqui o conhecem, todos aqui sabem que a gente sempre traz o exemplo de alta performance para esporte. E por que não trazer o César Cielo, que é um medalhista olímpico brasileiro? Ele se batia ali, como vocês veem na foto, toda vez que ele se distraía e perdia o foco antes de uma prova. E a cultura que ele tinha era não desviar o foco do objetivo dele. Ele estava prestes a entrar numa prova de conquistar tudo que ele sempre sonhou e não era um pensamento intrusivo que ia tirar ele disso, né? E ele escreveu esse livro que eu recomendo muito para vocês, que é o 101%, em que ele conta muito das experiências que ele teve para conseguir atingir a alta performance. E não é bonito, não é equilibrado, não é simples, não é arroz com feijão, não é simplesmente ter tudo equilibrado no dia a dia. É esforço, é estresse, é desequilíbrio, é desconforto e é falta de algumas coisas como família, saúde e até qualidade de vida. E quem conquistou o sucesso sabe que, infelizmente, a alta performance passa por muito disso, né? Só que se a gente não tiver consciência de quando a gente está passando do limite, a gente passa a ter um burnout e passa, infelizmente, a ter um desequilíbrio em todas as partes da nossa vida. Eu gosto de trazer uma história que ele conta dentro do livro dele, que o treinador dele percebeu que ele tinha uma grande capacidade para ser um grande medalhista e talvez ser um dos melhores do mundo. Ele viu que ele estava ganhando vários campeonatos, que ele tinha uma dedicação fora do normal, e ele falou, olha, vamos treinar no domingo. Depois de várias semanas intensas de treinamento, ele falou, olha, vamos treinar no domingo. O César pensou, xingou muito ele internamente, mas foi, né? É o treinador, não posso questioná-lo. E nesse treino de domingo passou a cobrar muito dele, de uma forma que ele nunca tinha feito antes, até o momento que o César explodiu, xingou muito ele, até todos os familiares dele. E aí o treinador dele falou, olha, acho que eu ouvi o que eu queria. Agora eu quero que você desça até o final da piscina e segure o máximo possível de respiração que você puder. Depois você volta à superfície. E quando ele fez isso, ele saiu
quase morrendo, precisando respirar. Ele estava ali eufórico e o treinador dele chegou, olha, você é muito bom, você é acima da média, você está se esforçando muito. Mas se você não tiver a vontade de vencer, igual a vontade que você tinha de respirar quando você estava lá embaixo, talvez você nunca atinja o sucesso que você busca. Então nunca se esqueça da vontade que você tinha de respirar em relação à vontade que você tem de ganhar. E por isso ele criou uma cultura de alta performance que ao longo de anos tornou ele um dos melhores nadadores de todos os tempos, né? E por fim, eu gosto de trazer, além do exemplo do esporte dentro da natação, o próprio Bernardinho, né, que é do vôlei. Ele fala que nem sempre o mais difícil é a gente se tornar campeão, é alcançar o sucesso, mas é se manter campeão. Ou seja, quando você alcança o sucesso, o que você faz? Você vai descansar? Você desiste de tudo? Era só aquilo que você queria? Talvez uma medalha seja o único objetivo de alguém, mas manter-se medalhista por vários anos é o maior desafio de todos. Eu encerro aqui com uma frase dele que é: aos campeões, desconforto. Porque se você quer uma cultura de alta performance que permaneça, perdure e seja um legado para todos os outros, você precisa ter muito desconforto, independente se você é um campeão. Obrigado, pessoal.